Paz do Senhor, querido estudante da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar então a Epístola de 1 Pedro, tá? Nós vamos então ver que a autoria, a composição dessa carta, o remetente original é o próprio apóstolo Pedro, também conhecido como Simão, Cefas. Esse Pedro é aquele apóstolo de Jesus Cristo que se tornou líder entre os 12, ok? Agora, quem escreveu a carta, o amanuense do apóstolo Pedro, secretário, por assim dizer, foi o irmão Silvano, também conhecido como Silas, que é aquele companheiro do apóstolo Paulo, que auxiliou na redação com um grego refinado. Nós temos, inclusive, aqui o melhor grego presente em todo o Novo Testamento, tá? Então, esse Silvano, ou Silas, que é aquele profeta da igreja de Jerusalém, é um homem que tem um vasto conhecimento, é um estudioso, tá? O Silas, ele então escreve essa carta e por algum momento isso levou até a uma suspeição, tá? Se realmente a autoria foi de Pedro, porque Pedro reconhecidamente era um homem mais iletrado, né? De escrita mais rudimentar, mas todas as evidências internas ao texto, as evidências do primeiro século, as evidências do segundo século, tudo isso vai mostrar que, de fato, o autor da epístola é Pedro. Inclusive, dentro de todos os livros do Novo Testamento, é essa epístola de 1 Pedro o primeiro livro do Novo Testamento que entra reconhecido no cânon, ok? Então, Pedro, de fato, é o remetente dessa carta. O local de redação, o local de onde Pedro escreveu foi Roma. Mas Pedro, ele se refere a Roma com um código, tá? Ele dá o nome de Babilônia. Babilônia. A Babilônia que é um arquétipo de uma nação corrupta, politeísta, uma nação distante de Deus. Lembrando aí no Antigo Testamento, Babilônia é aquela cidade dos caldeus, é aquela cidade do exílio, é aquela cidade que se levanta contra o verdadeiro Deus, ok? Então Pedro vai utilizar esse arquétipo para se referir agora ao Império Romano, que está levando ao exílio, levando à diáspora, levando em fuga muitos judeus convertidos e cristãos em todo o Império. Então Pedro está escrevendo aí de Roma. A data, aí alguns contextos desse tempo, nós acreditamos que a carta era escrita entre 60 e 64 depois de Cristo. Muito provavelmente entre 63 e 64, por quê? Porque é nesse período que ocorre o grande incêndio, a destruição de Roma, esse incêndio deflagrado ali pelo imperador Nero, e o qual colocou a culpa do incêndio nos cristãos. Haviam 14 bairros que compunham então a cidade de Roma. Nero ateia fogo para melhorar a cidade de Roma. Ele via que as ruas eram muito estreitas, tinha muita casas ali empilhadas, então ele queria abrir espaço, queria ruas mais largas, queria construir monumentos. Então ele destruiu Roma, só que o fogo não destruiu os bairros cristãos. Quando os bairros cristãos continuaram de pé, então Nero teve aí alguém para culpar, e a culpa recaiu-se sobre os cristãos. Agora, na própria carta aqui de Pedro, nós vemos que os cristãos são chamados de malfeitores, de criminosos. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo estava em prisão romana, ele também diz que estava sendo tratado como malfeitor, um criminoso, tá? Então nós temos essa carta sendo escrita muito provavelmente após esse grande incêndio, tá? Quando está uma perseguição deflagrada ainda maior entre os cristãos, contra os cristãos, tá? Os destinatários, então, dessa carta são justamente esses cristãos que estão enfrentando toda essa hostilidade, o assédio, a difamação por parte dos seus vizinhos gregos e romanos, estão se tornando aí pessoas no gratas para o Império Romano. Então, esses destinatários são cristãos, na grande maioria judeus, na grande maioria, perdão, gentios, tá? Mas também há judeus entre eles. Então, todos aqueles convertidos ao Evangelho. Pedro, ele escreve, está no versículo 1 do primeiro capítulo da sua epístola, para algumas regiões na Ásia Menor. Todas essas regiões estão hoje onde se encontra a Turquia. Pedro vai chamar todos esses de eleitos e de forasteiros. Então, eles são eleitos pela presciência de Deus Pai, tá? Eles são reconciliados pelo sacrifício de Cristo e a salvação é aplicada a eles pelo Espírito
Santo. Então nós temos a Trindade envolvida aqui, agindo para com os eleitos. Esses são destinatários, além de eleitos, são peregrinos, ou seja, são forasteiros. E assim Pedro destaca que a sua cidadania não é terrena, mas ela é celestial. É como se eles estivessem apenas de passagem, tá? Então os eleitos estão de passagem por aqui. Ou seja, nós não estamos aqui para fincar casas, raízes na cultura deste mundo, no comportamento mundano, na filosofia, no estilo de vida mundano. Não, nós estamos aqui de passagem. Nessa passagem nós somos peregrinos e forasteiros, não temos residência aqui, a nossa cultura não é essa, nós não estamos aqui para sofrer uma aculturação, para nos amoldar a essa terra, porque nós estamos de caminho para a nossa cidade. Nós estamos aqui apenas de passagem. Então o exemplo é de uma ponte, é de uma ponte. Nós estamos passando por essa ponte para chegar em outro local. Ninguém quer construir uma casa em cima de uma ponte. Ninguém vai levantar um edifício em cima de uma ponte, porque ponte não é lugar para se habitar. Ponte é um lugar de passagem. Mas nessa analogia é justamente o que o mundo está fazendo. Então o mundo está criando, está erguendo seus apartamentos, suas casas, suas cidades em cima da ponte. Agora, se tem uma população que está habitando, construindo edificações em cima de uma ponte, e tem uma outra população que quer atravessar a ponte, em algum momento desse percurso vai haver um choque. E é isso que acontece. Então há um choque de ideias, há um choque de comportamento, há um choque de cultura, há um choque de vivência entre o verdadeiro cristão e as pessoas que têm uma mente secularizada, tá? Então Pedro vai dar esse destaque aqui e vai mostrar a verdadeira forma comportamental de um cristão agir. Nós ainda temos alguns propósitos centrais aqui nessa epístola, que primeiro é encorajar os crentes no meio do sofrimento. Eles estão enfrentando toda essa perseguição pelo Império Romano. Eles estão sofrendo expropriação dos seus bens, ou seja, o Império está se apropriando de propriedades, de casas, de riquezas, está retirando dos cristãos bens materiais. Mas ainda assim o cristão deve então confiar em Deus. Há alguns que estão sendo presos, tratados como malfeitores, mas ainda assim se regozijam em meio a essa perseguição. Então, Pedro chega a citar aqui a perseguição, os vários níveis de perseguição, tá? Ele utiliza uma palavra que é como se cada perseguição, cada tentação, cada provação tivesse uma cor diferente, um tom diferente nas variadas cores. Mas ele também utiliza a palavra de multiforme graça de Deus. Essa multiforme graça também significa multicolor. Então, Pedro está dizendo assim: olha, para cada tom, para cada cor de perseguição, de provação, existe a mesma cor, o mesmo tom de uma graça manifesta de Deus. Então, Pedro está mais ou menos dizendo que a graça de Deus que atua para com os servos do Senhor não é uma graça pré-fabricada, não é uma graça que vem em os montes, não é um produto que está sendo fabricado em grande escala. Não, não, não. A graça de Deus é como se fosse feita de forma artesanal. Ela é específica para cada pessoa, para cada momento, para cada dificuldade que esse cristão está enfrentando, tá? Então, Pedro ainda vai falar que esse sofrimento que o cristão enfrenta, ele ainda age como um fogo purificador, que vai provar a fé, vai refinar a fé, que é muito mais preciosa que o ouro, né? E fundamenta a ética cristã na nova identidade da família de Deus. Então, nós não retribuímos o mal com o mal, mas sim o mal com o bem, fazendo sempre o bem. No primeiro capítulo, então, nós temos essa nova identidade e a santidade do exílio, tá? Nós temos aí a grande salvação, vai dos versículos 3 a 12. Pedro, ele inicia com um hino de louvor pela esperança viva, baseada na ressurreição de Jesus. E ele enfatiza uma herança que é incorruptível, uma herança que é inacessível, ela não murcha, ela não desbota, e ela está reservada nos céus. Então, nossa herança não é terrena. Por isso, os bens aqui podem até passar, é passageiro. A nossa verdadeira herança, ela é celestial, ela é espiritual. Pedro fala sobre a prova da fé. Esse sofrimento, que embora intenso em muitos casos, ele é temporário. E ele serve para confirmar o valor da fé, que é mais preciosa do que o ouro, que é corruptível. Aqui nós temos aquela lembrança do sermão do monte, quando Jesus
está falando com os seus discípulos, ele dá o exemplo do semeador que saiu a semear. Parte da semente caiu entre pedras. E como o terreno ali era raso, cresceu rapidamente aquela plantinha. Mas quando o sol apareceu, secou-se a erva, secou a raiz dela. O que é isso? É aquele que aceitou o evangelho com alegria, mas quando vieram as provações, ele rapidamente escandaliza e abandona a fé. Então a provação, ela manifesta quem é e quem não é. Ela mostra quem de fato tem a fé madura, verdadeira e quem não tem. Mas essa revelação não é para Deus, porque Deus já conhece todas as coisas. Essa revelação é para o próprio homem e para o seu semelhante, tá? Pedro ainda chama os cristãos para a santidade. Como filhos da obediência, os crentes devem ser santos em todo o seu procedimento, porque Deus é santo. Há um preço aqui da redenção. Então, a libertação do antigo modo de viver, a vida fútil, que os cristãos receberam do Senhor essa libertação, ela, por causa disso, eles devem ser santos em todo o seu comportamento. Por quê? Porque isso veio pelo precioso sangue de Jesus. No segundo capítulo, Pedro vai tratar do cristão como sendo pedras vivas, e ele também fala sobre essa submissão e a ética cristã. Okay? Então, Pedro ele vai exortar, né, os crentes a ser esse templo espiritual, em contraste com o templo físico. Então, existe o templo físico, de grandes pedras, e que não ficou pedra sobre pedra ali. Foi destruído pelos homens. Mas existe aqui um edifício que não é feito por mãos humanas, mas levantado pelo próprio Deus. E Pedro vai dizer que essas pedras são os próprios crentes, os próprios cristãos, são pedras vivas que crescem para edifício espiritual, esse templo de louvor ao Senhor. Quando Pedro vai citar os cristãos como pedra viva, ele vai lembrar-se daquela conversa que teve com Jesus e os demais apóstolos, quando Cristo perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E os apóstolos disseram: ó, a multidão diz que tu és Jeremias, é Isaías ou algum dos antigos profetas, até mesmo que João Batista, que ressuscitou, e por isso se operam milagres. Mas Pedro diz, aí Jesus pergunta: mas e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde dizendo: tu és o Cristo. E Jesus revela então que isso que Pedro falou veio por uma inspiração divina. Foi Deus quem o revelou. E Jesus vai dizer: também eu te digo que tu és Pedro. O nome Pedro significa pequena pedra. Tu és uma pequena pedra. Mas sobre esta pedra ou rocha, Jesus fala, veja, Pedro é uma pequena pedra. Mas a afirmação de que Jesus é o Cristo é uma rocha. Então Jesus diz: sobre essa rocha edificaria a minha igreja. Pedro entendeu que ele mesmo é uma pequena pedra, Jesus é a rocha. E Pedro, na pregação, lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, Pedro vai dizer sobre isso. Jesus é essa grande rocha, a pedra principal, é a pedra fundamental, é a pedra de esquina, é sobre ela que se levantam os fundamentos. O apóstolo Paulo vai dizer: ninguém lança outro fundamento, porque o fundamento é Cristo. Agora, Pedro, aqui na sua primeira carta, ele vai dizer que sim, Jesus é essa grande pedra, e sobre ela nós, cada cristão, como uma pequena pedra viva, é colocado para edifício, uma casa de Deus. Tá? Pedro ainda vai nos chamar a submissão às autoridades. Existe essa exortação para os crentes para que se sujeitem às instituições humanas, por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós vamos usar nossa liberdade para servir a Deus e honrar a todos. Honrar a todos. Lembramos aí, então, que Jesus era submisso, tanto aos seus pais, como também às autoridades. Tá? Nós vimos esse exemplo no próprio Cristo. Pedro ainda vai dar o exemplo do trabalho e o exemplo na dor. Pedro vai chamar os servos, nesse caso aqui os escravos, dulos, né, os escravos, que devem ser submissos aos seus senhores, e os empregados submissos aos seus patrões, ainda que esses senhores ou os patrões sejam perversos. Então, no bom procedimento do servo de Deus, a fidelidade do servo de Deus independe da bondade do seu senhor ou do seu patrão. Independe. Lembrando que nós não pagamos mal com mal, mas sim o mal com o bem. Tá? Esse aí é o modelo de Cristo. Cristo sofreu injustamente sem revidar. Ele levou os nossos pecados no madeiro. No capítulo 3, nós temos relacionamento e defesa de fé. Primeiro, Pedro vai falar sobre a vida no lar cristão. Ele vai dar orientação para que as esposas foquem não na beleza exterior, mas na beleza interior,
na mansidão, na humildade, vai no comportamento modesto. E os maridos devem tratar as esposas com toda a dignidade, lembrando e discernindo que elas são coerdeiras deles da graça de Deus. Então aqui nós temos essa exaltação, não é isso? Do gênero humano, essa equiparação da mulher para com o homem. E isso está muito claro aqui. Nós ainda temos esse sofrimento pela injustiça que Pedro vai trabalhar, de que o cristão deve retribuir o mal com a bênção. Se alguém sofre porque fez o mal, não tem do que se gloriar, porque ele é um malfeitor. Mas se ele sofre tendo feito bem, ou seja, ele é perseguido por causa da justiça, ele é perseguido por causa de Jesus, então ele deve se gloriar, ele deve se alegrar na perseguição, porque está tomando parte dos sofrimentos de Cristo, assim como os antigos profetas sofreram. Então ele está dentro desse conjunto que Hebreus nós chamamos de heróis da fé. Pedro, ele ainda vai puxar aqui sobre a apologética, a defesa cristã, quando ele diz que nós devemos sempre estar prontos para dar a razão da esperança que é em nós, a razão da fé, mas isso com toda mansidão e temor diante dos que nos têm essa explicação. Pedro, aquele homem que era conhecido como letrado, dizendo estude. Pedro, aquele homem que foi pescador, está dizendo, olha, saiba defender a sua fé, saiba explicar o motivo da razão de forma racional, o motivo da fé que há em vós, tá? Então Pedro nos convida a esse crescimento no conhecimento, na graça, mas no conhecimento, ok? Nós temos ainda aí o significado de batismo. Você vê que Pedro vai dar o exemplo de Noé, que é usado como uma analogia para a salvação através das águas, que ele vai simbolizar então esse compromisso de consciência limpa para com Deus. No capítulo 4, nós ainda temos o viver para a vontade de Deus, é um rompimento com o pecado. Versículos de 1 a 6. Assim como Cristo sofreu, o crente deve armar-se, se equipar do mesmo pensamento, abandonando então as paixões humanas, os vícios humanos, os malogros humanos, para viver segundo a vontade divina. Nós temos aqui um chamado, um convite à mordomia dos dons. O fim de todas as coisas está próximo. Por isso, deve-se praticar o amor intenso, a hospitalidade, usar os dons, palavras, serviço realmente cristão, serviço para a sociedade, serviço para o ser humano, para que Deus seja glorificado por meio disso. Lembre que há uma perseguição. Então, há cristãos que estão em diáspora, estão distantes da sua casa, da sua cidade, estão fugindo. Se esse cristão chega em uma outra cidade onde é um cristão, este deve abrir as portas e recolhê-lo, deve recebê-lo como membro da sua própria família, dar a ele plenas condições para um novo reestabelecimento local, tá? Pedro ainda vai nos chamar a atenção para a justiça divina, porque o juízo de Deus começa na casa de Deus. Então nós não devemos estranhar esse fogo ardente da prova, porque sofrer como cristão é motivo de glorificar a Deus, sabendo que o julgamento começa pela casa de Deus. No capítulo 5, para encerrarmos, Pedro trata sobre liderança, vigilância e restauração. Ele escreve aos presbíteros, dizendo, Pedro, presbítero juntamente convosco. Então ele se identifica como um presbítero. E ele exorta os líderes a pastorearem um rebanho voluntariamente, não por ganância nem domínio, mas sendo o exemplo dos fiéis. Então Pedro vai falar sobre os maus e os bons obreiros, sobre os lobos devoradores e aqueles que de fato são pastores enviados para cuidar do rebanho. Pedro vai exortar, então, os líderes a liderarem com toda a mansidão, lembrando de que a igreja de Deus é a noiva do Cordeiro que está ali. Pedro ainda vai nos chamar à humildade e à vigilância. Os jovens devem ser submissos, estar em submissão, debaixo de uma missão, tá? Todos devem se revestir de humildade. Quem se humilha será exaltado. Pedro alerta sobre o verdadeiro inimigo, é o diabo, que anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, tá? Buscando então minar a resistência da fé. Por isso, o cristão deve ter sobriedade em todas as suas decisões, sobriedade no mundo e manter essa resistência da fé. Para concluirmos, existe aqui também uma bênção, né? Então, após um pouco de sofrimento, Deus, o Deus de toda graça, vai aperfeiçoar,
firmar e fundamentar os crentes. A carta termina com saudações aí de Silvano, Marcos e da igreja que está em Babilônia. Deus te abençoe, querido estudante, e até a sua próxima aula.